Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula. E hoje nós completamos a última aula de prática processual penal e vamos ver a questão do agravo em execução. Uma peça também que constantemente é objeto de cobrança no exame de ordem, então é uma peça importante para a gente estar entendendo. Pessoal, na sistemática do direito brasileiro, especialmente depois da reforma que aconteceu em 84, o processo penal ele foi separado em dois. Nós temos a parte de conhecimento, chamada de ação de conhecimento, e nós temos a parte de execução, que é a ação de execução. Então, o processo penal hoje ele é bem dividido em duas partes, ou duas fases, ou duas ações, como alguns autores gostam de chamar. A fase de conhecimento de um processo penal, ele inicia-se na denúncia, ok? Até o trânsito em julgado da sentença definitiva. Então, ou da denúncia ou da queixa-crime, até a sentença transitada em julgado, ou a sentença definitiva que transita em julgado. Certo? Então, em regra, essa primeira fase, essa ação de conhecimento no processo de execução, ela se dá em primeira instância perante as varas criminais e tem respaldo legal no Código de Processo Penal e nas legislações extravagantes em casos de procedimentos especiais, por exemplo, lei de drogas, etc. Já a segunda fase do processo penal, a fase de conhecimento ou processo de conhecimento, ele dá início justamente após o trânsito em julgado de uma sentença penal que condenou o réu. Então, a primeira fase vai de denúncia ou queixa até a sentença transitada em julgado, e a segunda fase, que é o processo de execução, vai da sentença penal condenatória até o cumprimento final daquela pena. Ok? Também corre em primeira instância, aqui não corre perante a vara criminal, e sim a vara de execuções penais, e ela vai ficar respaldada na Lei 7210 de 84, a LEP, a Lei de Execuções Penais. Ok? Quando ocorreu esse rompimento, quando ocorreu essa divisão de procedimentos em ação de conhecimento e ação de execução, foi criado um novo recurso dentro do processo penal. E esse recurso, ele vai ficar distrito, ele vai ficar vinculado às decisões proferidas pelo juiz nessa fase de execução. E onde nós vamos achar respaldo legal para isso? Artigo 97 da LEP, Lei 7210 de 84, ele é muito objetivo, muito claro, falando que das decisões proferidas pelo juiz, no caso, no juiz da execução, caberá recurso de agravo que não possuirá efeito suspensivo, ok? Muita gente mistura agravo com rese, porque a gente vai ver que o procedimento do agravo, ele leva em consideração justamente o procedimento do rese. Nós temos que entender algumas questões importantes. Lá no rese, quando a gente estudou rese, o rese ele possui um rol taxativo de hipóteses. Ou seja, o recurso em sentido estrito, ele possui uma normatização onde ele vai apresentar um rol de recursos, um rol de decisões que comportam recursos em sentido estrito. Então, se a gente pegar, por exemplo, o artigo 581 do CPP, tem vários incisos, nós temos 24 incisos que, em um primeiro momento, caberia rese. Quando nós estudamos rese na aula passada, nós vimos que, com o advento da LEP e dessa questão, dessa reforma que nós tivemos, alguns recursos que estão previstos lá no 581 ficará a cargo do juiz da execução, então caberá agravo em execução. Então, recurso em sentido estrito, ele possui um rol taxativo. Aquele caso também que nós falamos do Código de Trânsito, né? Aquela situação, ok? Já em relação ao agravo em execução, não possui o rol taxativo. O legislador ele foi muito amplo, o legislador ele fez uma abordagem muito mais macro, ou seja, qualquer decisão proferida pelo juízo da execução,
qualquer decisão, cabe a interposição de recurso de agravo em execução. Então, qualquer decisão que é proferida por esse juiz na execução, caso alguma das partes não concordem com essa decisão, o recurso a ser manejado será agravo em execução. Então, basta que tenha uma decisão dentro do juiz da execução, ok? Para que seja possível você questionar aquela decisão via agravo de execução. Então, nós temos várias decisões que ensejam agravo. Aqui, até no material, eu coloquei algumas hipóteses só a título de ilustração, mas a gente pode citar várias situações, qualquer decisão proferida pelo juízo de execução comporta agravo em execução. Duas questões importantes, pessoal, que pode gerar dúvida. Primeiro, a decisão do juiz da execução ela é passível de agravo em execução e não recurso em sentido estrito. Cuidado para eventualmente cair no exame de ordem, você vai ter que analisar em qual momento processual está. Já transitou em julgado, já está cumprindo pena, é agravo, ok? E o prazo do agravo é de 5 dias, a gente vai falar um pouco mais, conforme a súmula 700 do Supremo traz essa questão desse prazo. Aqui eu citei só alguns exemplos de decisões que podem comportar o agravo em execução. Então, pode ocorrer situação, por exemplo, de o juiz não aplicar ou aplica ou deixa de aplicar uma lei posterior mais benéfica, a novatio legis in melius, né, previsão lá no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. E essa nova lei posterior mais benéfica, ela também beneficia, ela é extensível a um condenado por uma sentença já transitada em julgado, ok? Não tem dúvidas que é possível essa questão. Eu faço o pedido de aplicação de lei mais benéfica. O juiz da execução nega, interpõe-se agravo, ok? Decisão que declarar ou deixar de declarar extinta a punibilidade. Olha, existem causas que caberiam a extinção da punibilidade e o juiz da execução não declarou. Lembrando, se for causas de extinção da punibilidade durante o processo de conhecimento, eu vou ter que analisar o momento que cabe reza ou apelação. Mas se for no juiz da execução, agravo em execução. Então, morte do agente, anistia, graça e indulto, a prescrição da pretensão executória do 107.4, o termo de cumprimento de pena, fim do livramento condicional do 90 do Código Penal, sem que tenha havido revogação, são hipóteses que podem ensejar. Você faz o pedido para o juiz da execução, se ele negar, agrava em execução. Ok? Da mesma forma, olha, o juiz concedeu ou negou uma progressão ou regressão de regime, ok? Lembrando que a progressão de regime ele tem bases no princípio constitucional da individualização da pena, prevista lá no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, né? Depois dá uma olhadinha os requisitos do artigo 112 da LEP, ok? Se o juiz aplicar ou deixar de aplicar, cabe agravo também. A decisão que concede ou nega detração ou remissão. Só para a gente recapitular, detração está lá no artigo 42, ok? E a remissão, com C cedilha, previsão no artigo 126 seguintes da LEP, né, que é o abatimento de um dia de pena a cada 3 dias trabalhados, ocorre a remissão da pena. Então, a cada 3 dias trabalhados, abate um dia, ok? Então, se o juiz ele negou a remissão ou concedeu, e o MP acha que foi indevidamente, agravo em execução, ok? A decisão que revoga o sursis, da mesma forma, depois da olhadinha, nós temos a revogação obrigatória e facultativa no artigo 81 caput e artigo 81, parágrafo 1º do Código Penal. Lá fala relacionado à revogação obrigatória e revogação facultativa. Então, se o condenado entende não estar presentes as causas que ensejaram a revogação do sursis, ele deve interpor um agravo em execução. Tá bom? E o último exemplo que eu quero trazer para vocês é a decisão que concede, nega, revoga ou deixa de revogar livramento condicional.
Lembrando que o livramento condicional é disciplinado, tem previsão nos artigos 83 seguintes do Código Penal e 131 e seguintes da LEP. Se preencher os requisitos lá do artigo 83, tem que se conceder o livramento condicional. É um direito subjetivo do condenado, ok? Ocorre que este pedido, essa determinação, pode ser revogado lá nas hipóteses do artigo 8687, ok? Então, qualquer decisão dessas naturezas que nós citamos, se for, de novo, pelo juízo da execução, não comporta rese, ok? Não teremos cabimento de rese. Aqui nós teremos o cabimento de agravo, tá certo? Então, esses aqui são só alguns exemplos para ilustrar que qualquer decisão na fase de execução cabe agravo em execução. A competência. Como é que funciona a questão da competência? Em que pese o artigo 97 falar do agravo, que cabe esse recurso no juízo da execução, a LEP ela não trouxe como que vai ocorrer o processamento desse recurso, por isso que eu falei para vocês no início. E o que aconteceu? Começou a gerar várias discussões doutrinárias para entender qual o processamento que o agravo deveria seguir, ok? Grande parte, e hoje é pacífico na jurisprudência, entendeu-se que agravo em execução seguirá o processamento, o rito do rese, lá do 581, ok? Então, o agravo ele vai ser interposto perante o juiz da execução, porque é uma decisão proferida na fase de execução, ok? Depois que ele recebe o recurso, ambas as partes serão intimadas para apresentar suas razões. Caso o recorrente não tenha anexado as suas razões à sua peça de interposição, ele será intimado para apresentar no prazo de 2 dias, respectivamente, o agravante e, após isso, o agravado, ok? Como funciona da mesma forma que o rese, como há a possibilidade do juiz de execução exercer o juízo de retratação, ou seja, voltar atrás, ele mesmo reformar a sua própria decisão, não há possibilidade de apresentarmos as razões diretamente no tribunal. Então, por quê? Porque mediante as razões, o juízo da execução ele pode voltar atrás, ele pode exercer o seu juízo de retratação. Então, aqui eu agravo, da mesma forma que o rese, as razões não podem ser apresentadas diretamente para o juiz de quem? O tribunal que vai julgar. Elas são dirigidas a este tribunal, mas não podem ser entregues diretamente no tribunal. Tá bom? Uma observação extremamente importante, galerinha. Mesmo que trata-se de um crime de competência da Justiça Federal, lá do artigo 109 da Constituição Federal, se o cidadão estiver cumprindo pena em um presídio estadual, o juízo da execução competente estará a cargo da vara de execuções criminais estaduais. Então, o cara foi condenado por um crime federal, porém ele cumpre pena em um estabelecimento prisional estadual. Então, todas as questões relativas à parte de execução é de competência da vara de execuções estaduais. Ok? Então, coloquei o quadro aqui resumido, né? A interposição endereça ao juiz da execução, que pode exercer o seu juízo de retratação, ele pode voltar atrás, ele pode reformar. As razões são dirigidas ao tribunal de quem, mas pode ser apresentado de duas formas. Ou ele já apresenta junto com a peça de interposição, ou ele apresenta depois de ser devidamente intimado, ok? Ou anexo de interposição, ou só pedido de juntada das razões. E as contra-razões? Da mesma forma que as razões são endereçadas ao tribunal ad quem, as contra-razões, elas são anexadas à petição de juntada das contra-razões, ok? Novamente, não há a possibilidade de apresentação das razões e, por consequência das contra-razões, diretamente no tribunal ad quem.
Quem pode propor agravo? Pessoal, quem pode propor? Ministério Público e o condenado. Professor, mas nesse caso aqui foi ação penal privada. Então, foi ação penal privada, onde há a figura do querelante. Mesmo que a origem seja de uma ação penal privada, ok? A fase de execução inaugura uma nova relação jurídica. E nesse caso, o querelante, né, que é o autor da ação penal privada, não faz parte dessa nova relação jurídica que nasce na fase de execução. Então, como o querelante não faz parte dessa nova fase, por consequência, ele não tem legitimidade para pleitear nada no juiz de execução e muito menos apresentar ou por embargos agravo em execução. Okay? Então, quem pode agravar? MP e condenado. Desde que, obviamente, comprovem o seu interesse processual, recursal. Qual que é o prazo? Súmula 700 do Supremo. 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juízo de execução penal. Ok? As contrarrazões acontecem da mesma forma que acontece no rese. As contrarrazões, as razões e as contrarrazões, da mesma forma que o rese, as partes terão prazo de 2 dias para apresentar fundamento, artigo 588. Ok? Você pode até acumular, né? O artigo 197 acumulado com 588. Então, qual que é o prazo? De interposição, 5 dias. Se as razões não forem apresentadas no recurso, intimação do agravante e do agravado para apresentar, respectivamente, em 2 dias. Usa-se, por analogia, o artigo 588 do Código de Processo Penal. Ok? Então, neste caso, o prazo é o específico da súmula, só que a juntada das razões e das contrarrazões observa-se o prazo do rese. E aquelas contrarrazões da mesma estrutura, igual acontece em apelação, igual acontece, por exemplo, em rese. Faz uma petição de juntada, depois apresenta propriamente dita as contrarrazões. Claro que, da mesma forma que a petição de juntada de interposição ela é endereçada ao juízo da execução, as contrarrazões na petição de endereçamento também serão endereçadas para o juiz de execução e as contrarrazões serão direcionadas ao órgão julgador. Okay? Então, é a mesma estrutura, não vai fugir. Lembrando que ele pode, por exemplo, pedir um não conhecimento desse agravo em caso de intempestividade. Olha, foi interposto fora do prazo, ou não observou 5 dias, ou as razões não foram observadas em 2 dias, pode-se pedir a análise da intempestividade, ok? Na interposição, o que a gente vai pedir? O recebimento e o processamento do recurso, igual acontece nos demais recursos, ok? O juízo de retratação nos termos do artigo 589, perfeito? E caso o magistrado entenda que não é caso de exercer o juízo de retratação, que ele não vai voltar atrás, ele não vai reformar, remessa ao TJ, ao TRF, se for Justiça Estadual e Justiça Federal. Então, é bem tranquilo em relação a isso. O que a gente pode alegar? Cada alegação depende da matéria que foi discutida naquela decisão. A gente citou alguns exemplos aí. Então, por exemplo, se eu estou recorrendo da decisão que negou a remissão da pena, eu trabalhei, só que não houve abatimento, eu vou alegar que houve o preenchimento dos requisitos da remissão, ou houve o preenchimento da progressão, ou o juiz ele negou a unificação das penas, ele deixou de declarar a extinta punibilidade, não aplicou a lei posterior mais benéfica. Então, de acordo com a decisão, eu terei a minha alegação específica. Como é que funciona a estrutura do recurso, do agravo? Ela é muito parecida com os demais recursos. No material de vocês, na apostila, material de apoio, tem esse modelo, ok? Exatamente a mesma coisa.
O que vai modificar é o fundamento, né, que é com base no artigo 97 da Lei de Execuções Penais da LEP, vem apresentar o agravo, mas os pedidos é muito parecido, né? Ele pode exercer o juízo de retratação, se não quiser, manda as razões. E a estrutura é a mesma, tá? Encaminha para o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Colém da Câmara, ímpetos julgadores, douta Procuradoria, agravante, agravada, origem, autos do processo, razões de agravo e execução. Tá tudo no modelo de vocês que eu coloquei. Então, no caso em tela, onde você vai transcrever a decisão, é necessária a reforma da decisão, você vai colocar os fatos, vai colocar o direito e vai colocar o pedido, pedindo a reforma da decisão impugnada. Então, é um recurso bem tranquilo. O que a gente tem que entender? Se caiu um caso concreto, o exame de ordem, por exemplo, nós temos que analisar em qual momento processual nós estamos. Está no juiz da execução, é agravo a execução, pessoal. Tá? Isso então é uma dica para você identificar a peça, porque neste caso é agravo a execução, porque está em fase de ação de execução. Lembrando que pós-84 houve aquela divisão, ação de conhecimento, da denúncia e queixa até a sentença condenatória, transitada e julgado, e ação de execução da sentença transitada e julgado até o fim de cumprimento de pena. Se tiver nesse período após sentença transitada e julgado, juízo da execução, recurso agravo em execução. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.